Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui depois de finalizar o estudo de João para fazer a leitura de um capítulo que eu considero muito importante, que eu falei bastante, né, durante o estudo do livro de João, que vai ser o livro de Gálatas, capítulo 5. Então, se você quiser me acompanhar, Gálatas é um pouco mais para frente de onde a gente está, então vai estar Romanos, 1 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Vão passando aí. E aí já vem o Gálatas, tá? Gálatas, nós vamos ler o capítulo 5, porque a gente conversou bastante no estudo de João sobre o fato de sermos livres em Jesus Cristo, né? Eu falei bastante sobre essa crítica de Jesus com relação aos religiosos, né? Que falavam que as pessoas acham que cumprindo regras elas agradam a Deus, elas estão com Deus. E Cristo sempre falava que a gente tem uma liberdade em Deus. Mas o livro de Gálatas, especificamente nesse capítulo, ele explica que liberdade é essa. Será que é qualquer liberdade? Eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa, porque Cristo já morreu por mim, e independente do que eu faça, ele já pagou os meus pecados e está tudo certo? Então nós vamos ler um pouco sobre isso, né? Lembrando que os judeus da época em que a Bíblia foi escrita, eles eram extremamente dogmáticos, eles tinham muitas regras de alimentação, circuncisão, regras de guarda de sábado, eles tinham diversas regras, né? Então a liberdade que Cristo fala que o Espírito Santo veio trazer para nós, e isso é muito falado por Paulo em todas as cartas que ele escreve para as igrejas de várias cidades, é que é uma liberdade espiritual, né? E essa liberdade espiritual faz com que a gente não ande mais em pecado, porque o pecado aprisiona a gente. Então eu brigo porque eu tenho esse instinto da minha carne, da minha natureza de brigar. Eu xingo porque eu tenho esse instinto. Eu faço coisas que muitas vezes eu me arrependo depois, porque são coisas instintivas. E a gente ouve muitas pessoas falar, mas é da natureza humana. Sim, é tudo da natureza humana. Mas quando aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito dele, não passa mais a ser natural as coisas da natureza humana. E ele vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos começar a leitura. Aqui para mim o título é Firmes na Liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Porque o que estava acontecendo? As pessoas iam se convertendo, mesmo aqueles que não eram judeus, e muitos começaram a falar, mas para você, além de aceitar Jesus, você vai ter que se circuncidar agora, né? Porque era um costume do Antigo Testamento, era uma regra do Antigo Testamento. Só que Paulo falou assim, as regras antigas elas já ficaram para trás, não é Cristo mais a circuncisão, não é Cristo mais a alimentação, não é Cristo mais a guarda do sábado, é simplesmente Cristo, tá? Então ele estava criticando esse fato de algumas pessoas estarem impondo regras além da aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que isso significa que o Espírito Santo de Deus não gera nenhuma regra no nosso coração? Não significa isso, porque gera mudanças em nós, tá? Então nós vamos prosseguir com a leitura. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem aí vai ser obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceitem porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Por que ele está falando isso? Porque se unicamente respeitar as regras do Antigo Testamento, não matar, não roubar, guardar sábado, se isentar de alguns alimentos, todo aquele conjunto de regras que aparece também muito em Deuteronômios, se tudo aquilo salvasse o ser humano, por que Cristo morreria por nós? Bastaríamos nós pegar a lei e cumpri-la integralmente. E realmente tem muita gente que consegue cumprir a maioria delas, né? Sem Cristo. Então Cristo não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então ele está falando assim, se você acha que pela obediência a regras Deus está te aceitando, então você está ignorando o sacrifício de Cristo. Porque o que faz o nosso relacionamento com Deus ser completo não é a regra que nós seguimos, mas sim aceitar Cristo e receber de Cristo o Espírito dele, tá? 4.
Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus os aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Agora, gente, o poder que age em mim não são o cumprimento das regras escritas no Antigo Testamento, mas o que me faz ter a certeza que existe uma conexão com Deus é o Espírito dele que agora habita em mim. Tá, mas a pergunta é, como que eu vou saber se esse Espírito realmente habita em mim? Ele vai concluir com isso aqui nesse capítulo, tá? Então, versículo 6. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado, fazer aquela regra da circuncisão. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermenta toda a massa. Então, assim, uma pessoa que está dando uma ideia nova sobre o que é ter Cristo, então se a pessoa está falando é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e tem que fazer, é Cristo e guarda o dia, é Cristo e não come alguma coisa para Deus te aceitar, ele não está pondo única e exclusivamente só Cristo no centro do nosso relacionamento com Deus, isso não vem de Deus, porque Cristo falou Deus falou que o Filho dele seria único e suficiente para nos salvar. Não precisa de Cristo e mais ninguém e nem mais nada. Ele é suficiente. Então ele está falando, não foi Deus que convenceu de vocês isso. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. É alguém que está fermentando essa ideia no coração de vocês e vocês estão espalhando uma ideia errônea, né? Versículo 10. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz com a gente, ele nos dá a sabedoria que vem do céu. Então a nossa maneira de pensar já não é mais a mesma. Então o que ele está falando? A minha confiança que vocês vão entender que não precisa de circuncisão, não precisa mais fazer as regras do Antigo Testamento, é porque o Espírito Santo habita em vocês. Se ele habita, esse Espírito vai te convencer que isso não é mais necessário, né? Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, porque provavelmente quem estava falando isso para as pessoas, aceita Jesus e ainda circuncida, provavelmente as pessoas estavam falando que Paulo dava essa orientação. Aí Paulo está falando assim, porém, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Ele fala, daí eu iria estar agradando todo mundo, porque os judeus, lembrando assim, que inicialmente a palavra veio para os judeus. É porque nós não estudamos Atos, né? Então no livro de João, toda a palavra vinha para o povo judeu, mas a partir do livro de Atos, que é o livro que nós vamos estudar agora, a palavra de Deus, ela é entregue para todas as nações, para todas as línguas, para todas as culturas. Então imagina assim, um judeu vai lá e fala de Jesus para o romano. Ele fala, aceita Jesus, mas além de aceitar Jesus, você tem que pegar a minha regra lá do Antigo Testamento, todo o meu costume judaico, e vai ter que viver ele para ser aceito. Não fazia sentido, porque Cristo, ele é suficiente. Ele convence o nosso coração daquilo que vai nos afastar dele e aquilo que vai estar diante dele. E essas regras do Antigo Testamento não é uma delas. Paulo era muito claro com relação a isso, né? Então ele fala, se eu falasse que circuncidar era necessário, não estaria sendo perseguido, principalmente pelos judeus, né? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém, principalmente para os judeus. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Fala, eles estão insistindo tanto para... Paulo que estava bravo, né? Eles estão insistindo tanto que vocês têm que circuncidar, que tem que fazer uma aliança com Deus através de uma marca no seu corpo. E não é mais sobre isso. Agora existe uma nova aliança. A aliança é uma pessoa que voltou para o Pai, mas que deixou o Espírito dele aqui. Como que ele deixou? Vamos estudar no livro de Atos, tá? Então vocês fiquem atentos que já vou começar a postar o estudo de Atos e nós vamos entender como que isso aconteceu. 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Então, Paulo estava falando de um tipo de liberdade, dessas regras e rituais que as pessoas acham que através deles a gente se chega a Deus. Só que Paulo fala assim, quando eu falo em liberdade, não pensa que liberdade é fazer tudo o que a tua vontade pensa, né? A liberdade vocês não precisam mais de regra nenhuma, não precisa ritualizar mais nada para ter contato com Deus. O véu foi rasgado, né? Conforme a gente lê em alguns evangelhos, eu acho que não lembro se João foi falado do véu rasgado,
mas em algum deles falam que o véu foi rasgado, que a gente não precisa mais de um intercessor para se chegar a Deus, nenhum homem, porque antes era o sumo sacerdote que era esse intercessor entre Deus e as pessoas. Então nós não precisamos de padres, de pastor, de ninguém para ter contato com Deus. Eles podem nos auxiliar, nos ajudando a compreender a palavra, eles podem nos auxiliar, mas ele não é o intermédio. Nós temos total liberdade com Deus agora, né? Mas ele fala, não pense que liberdade é deixar que a natureza humana domine vocês. Pois pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Então provavelmente nesse ensino que era trazido, né? Você aceitou Jesus, mas você precisa de regras. Eu acho que estava havendo muita contenda, muita discussão. Ele falou, gente, vocês estão achando que estão se aproximando com Deus e, na verdade, vocês estão deixando a natureza humana de vocês falar mais alto, né? Agora aqui para mim está escrito, o Espírito de Deus e a natureza humana. Existe uma grande diferença entre andar no Espírito de Deus e agir conforme a nossa natureza humana. Nós vamos aprender aqui. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, o que Paulo está falando aqui? Gente, vocês aceitaram Jesus como Salvador. O que Jesus prometeu quando a gente aceitasse Ele como nosso Senhor? Que Ele iria nos enviar um auxiliador, um ajudador, que nós chamamos de Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus agindo dentro de nós. Esse foi o grande presente, grande legado que Jesus nos deixou aqui na Terra. Nós não estamos órfãos, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E ele está falando assim, deixem que o Espírito de Deus dirija você. Então, esse Espírito, ele não está aqui por enfeite. Ele tem que dirigir a nossa vida. E ele fala, em detrimento à obediência da natureza humana. Então, assim, vocês têm a natureza humana, o ímpeto humano? Temos. Só que ele não pode te dirigir, é o Espírito de Deus que tem que dirigir. E agora ele vai entrar no que é mais importante. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Então, gente, por que a gente fala que o homem sem Deus, sem o Espírito de Deus, ele é uma pessoa totalmente decaída e depravada? Porque é sempre a carne e as vontades próprias da pessoa que está prevalecendo. Não é o Espírito de Deus que domina, né? Então, a nossa natureza humana, e essa natureza, tudo que a gente faz não agrada a Deus. Aqui está falando, ela é contra o que o Espírito de Deus quer, tá? E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. Então, o Espírito de Deus pede pra gente ser amor, pede pra gente não ser orgulhoso, pede pra gente ser pacífico, ser paciente, só que a nossa carne grita para ser o contrário, né? Então, o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gente, quando a gente recebe esse Espírito, né, de Deus, a gente não pode mais fazer o que a gente quer. E quando a natureza humana chega com aquela força total para você revidar, para você dar uma palavra, o que a gente orienta, né, e a gente tenta fazer como cristão? A gente se reclui, a gente não responde, a gente vai para um lugar de oração, que é um lugar de encontro. Senhor, eu não quero responder aquela pessoa com meu ímpeto. Então, o verdadeiro cristão não anda mais com os seus ímpetos e com os seus desejos. Ele anda na submissão do Espírito, né? Se é uma coisa muito difícil dele mudar, até jejum a gente entra em jejum para subjugar a nossa carne e falar, Senhor, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero ter mais esse comportamento que eu tinha. Eu quero realmente espelhar o amor de Cristo, a paz de Cristo, a paciência de Cristo. Eu quero realmente ter isso. Então a gente vai para um lugar de silêncio, de conexão com Deus, e a gente vai buscar isso antes de ter os desejos da carne. Versículo 18. Porém, se é o Espírito... ele está dando um porém. Se é que o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Por que eu preciso de uma lei alimentar? Não vou comer tal animal, porque se eu comer tal animal, você está contaminado e Deus vai me ouvir. Não é assim mais que ele aceita a gente. Ele não aceita mais a gente pela lei, porque se você ler o Antigo Testamento, o povo era aceito por Deus por obediência a leis, a regras. Então ele tinha diversas regras para obedecer, e se uma só falhasse, a pessoa já se afastava de Deus.
Por que Paulo traz essa visão de liberdade? Porque essas regras já não fazem diferença nenhuma para nós. Outras passagens bíblicas a gente fala, ó, se você agradecer ao alimento, você pode pôr qualquer comida dentro da sua boca, né? Porque o que fere a comunhão com Deus é aquilo que sai da tua boca, não aquilo que está entrando. Então, Jesus Cristo, ele veio trazer uma nova aliança com Deus, já não é mais por regra. Nós estamos livres, libertos das regras do Antigo Testamento. Isso valia muito mais para os judeus, porque os convertidos que não eram judeus não tinham essas regras, mas Paulo confiava que o Espírito Santo na vida de um romano, na vida de um hindu, na vida de um japonês, da cultura que fosse, esse Espírito trariam as verdades do céu para a pessoa, entendeu? Então, então ele fala, se é que o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, não precisam mais ficar nesse conjunto de regrinhas, né? 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Vamos ver, gente, o que a nossa natureza humana produz. Elas são imoralidade sexual. Não temos menor pudor. Hoje as gerações têm relacionamento de qualquer jeito, com qualquer pessoa, sem se importar com absolutamente nada, fazendo o que quiser. Impureza, né? Impureza em geral. Ações indecentes, né? Pornografia, aquilo que a gente sabe que constrange, né? Ações indecentes. Adoração de ídolos. Adoração de ídolos é uma coisa criminal que Deus abomina desde o Antigo Testamento. Ele sempre falou, gente, vocês não precisam ter imagens para me adorar. Basta você ter... Ele queria, e a Bíblia fala isso, que ele quer adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Eu não preciso estar diante de nada para adorar o meu Senhor. Eu posso adorar aonde eu estiver. Isso me dá uma liberdade, né? Então, a adoração de ídolos é uma coisa que é da natureza humana. A gente quer ter alguma coisa assim para se apegar, para ficar mais fácil de eu entender. Mas Deus fala, comigo não vai ser assim, sem adoração de ídolos. As feitiçarias, que é praticada desde o Antigo Testamento, né? São coisas da natureza humana. Inimizades, criar inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta. Você é tão ambicioso que você não consegue compartilhar nada com ninguém, você faz tudo escondido para ninguém ver o que tem, tudo é para você e por você, né? Desunião, gente, desunião é fruto da natureza humana. Quem anda em desunião não está andando no Espírito de Deus. Divisões de qualquer tipo. Por isso que Cristo fala que nós temos que amar o nosso inimigo. Porque a gente tem que ver no nosso inimigo um potencial filho de Deus. Uma pessoa que a gente pode ter a oportunidade, quem sabe, de levar a palavra de Deus para eles ser transformados. Então, a gente não tem que ter divisões, inimigos, e a gente não tem que encarar os seres humanos assim, por mais que eles pensem diferentes da gente, por mais que a gente não concorde com a maneira deles andarem, o cristão tem que ser aquela pessoa que vai estar sempre aberta para quando aquela pessoa que se sentia seu inimigo precisar, porque um dia ele vai cansar da vida que leva, ele vai falar, para onde eu vou me socorrer? Você tem que ser aquela pessoa que vai estar de braços abertos para falar a palavra de esperança para essa pessoa que é Cristo, né? Invejas, bebedeiras, né? As pessoas ficam em bebedeiras, aqui ele complementa, as farras, bebedeiras e farras. Então, esse estilo de vida que a gente vê hoje, que as pessoas vivem, é totalmente carnal, é totalmente vontade humana, é totalmente contra o que o Espírito de Deus quer, porque lá em cima nós estudamos. Aquilo que a natureza humana faz é contra o que Deus quer, então tudo isso é contra o que Deus quer. E outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, assim, se a pessoa acha que está vivendo uma vida dessa forma, com imoralidade sexual, impureza, bebedeiras, farras, brigas, divisões, se ela vive esse estilo de vida e acha que está tendo conexão com Deus, ela está extremamente enganada, né? Por isso que, durante o estudo, eu sempre falei, ser cristão não é estar dentro de uma igreja, não é obedecer um pastor, um padre, quem seja, não é obedecer uma autoridade religiosa, é obedecer ao Espírito Santo do próprio Jesus Cristo, que gera algo diferente em nós, que nós já vamos ler. Não, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem esse tipo de atitude, tá? Essa pessoa que tem esse tipo de atitude, ela está andando conforme a natureza humana dela. Agora no 22 ele fala, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria. Você já viu aquele cristão que está sempre, ai meu Deus,
tô acabado. Gente, a gente vive muitas aflições, mas apresentar Cristo às pessoas, ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, isso é a maior alegria. E os nossos problemas, seja lá quais forem, eles acabam sendo até pequenos. Então o cristão normalmente ele anda animado, ele anda em alegria. Isso é um fruto do Espírito, né? Então produz o amor, a alegria, paz. A gente tem paz porque a gente sempre sabe que tem um Deus cuidando de nós, que sempre provê na hora certa, que sempre faz o melhor, ainda que não seja nos caminhos e da maneira que a gente imagina, mas quando a gente olha para trás e vê tudo que, né, eu posso falar por mim, tudo que Deus fez desde 2015, na época da minha conversão, foram tantos milagres, foram tantas maravilhas, foram tantas bênçãos que são incontáveis. Então, quando eu passo por situações difíceis hoje, eu lembro de trás, Deus vai fazer de novo. Ele não cessa em fazer o melhor pelos filhos dele, né? Então, se já foi feito lá atrás, ele vai continuar fazendo isso e me gera paz. Isso me gera um sono profundo, uma tranquilidade de passar por todas as circunstâncias. Então, a paz é o fruto desse espírito. A paciência, saber esperar, entender que as pessoas estão vivendo na carne, que os seres humanos não têm desse espírito. Esse espírito que a gente recebe é um presente do céu que nenhuma ciência vai conseguir nos dar. Não vai existir nada no mundo que vai nos entregar isso. É só Cristo que pode entregar esse espírito para nós. Então, a paciência, quando a gente recebe esse espírito, a gente se torna uma pessoa mais mansa, mais paciente, né? Isso foi uma característica que eu acho que mudou muito em mim, que eu era uma pessoa bem nervosa, né? Sempre queria resolver tudo para ontem, não tinha paciência para nada, ficava irritada com tudo. Então, a paciência também é um fruto que a gente adquire. A delicadeza, né? Você não é ríspida, você não é uma pessoa estúpida, uma pessoa ríspida que responde de qualquer forma. Você tem aquele amor, aquela paz, todo esse fruto que a gente está lendo aqui. A bondade, né? A gente é bondoso. Fidelidade, somos fiéis ao nosso trabalho, às pessoas que nos cercam, aquilo que a gente acredita, nós somos fiéis à palavra de Deus, né? A humildade, né? A gente não se acha mais do que ninguém, eu sou... Mesmo porque, gente, tudo que nós temos de bom é herdado desse espírito. Porque o homem andando sem esse espírito, ele gera esses primeiros frutos que nós lemos aqui, do versículo 19 ao versículo 21, né? Então, o que eu posso ter de bom? Nada. Mas quando o Espírito de Deus age através da minha vida, eu sou humilde, porque eu sei que não sou eu fazendo, é o Espírito que habita em mim que faz. E para mim foi o principal fruto, assim, que eu precisava muito dele, e eu creio que cada vez eu estou tendo mais, que é o domínio próprio. Isso que eu falei para vocês, né, da gente ter o ímpeto de deixar a natureza humana reagir nas circunstâncias difíceis, e a gente não ter esse domínio próprio para parar e ter um tempo com Deus para saber como agir nessa circunstância. Então, o domínio próprio é um dom maravilhoso que o Espírito nos dá. E aí, aqui continua, né? E contra essas coisas não existe lei. Então, o que adianta eu guardar um dia da semana, né? Que os judeus guardam sábado. Então, eu guardo sábado, mas eu sou ríspida, eu falo de qualquer jeito, eu não sou bondosa, sou maldosa, sempre que eu posso prejudicar alguém eu presto, eu sou aquela pessoa que causa desunião, nunca tento, né, trazer a união para as pessoas. O que adiantou eu circuncidar ou eu deixar de comer um alimento? Não vou comer chocolate, porque tem gente que faz, por exemplo, a quaresma, né, deixa de comer alguma coisa para ver se conserta com Deus. Gente, deixar de comer algo não conserta a gente com Deus. Deus não nos perdoa porque a gente deixou de comer um alimento e está fazendo sacrifício, né? O sacrifício bíblico que a Bíblia explica quando a gente jejua, o jejum bíblico, ele é único e exclusivamente para a gente ter mais ouvidos para Deus, para a gente ficar mais sensível à voz dele. É só para isso. Ele não vai perdoar mais ou menos dependendo ele não vai fazer mais ou menos por você, porque ele faz por mim por causa do sacrifício de Cristo. Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus, Jesus é o meu Senhor, por causa disso eu estou dentro da família de Deus e Deus me ama por causa disso, só. Ele não me ama porque eu jejuo, porque eu faço sacrifício, porque eu largo as coisas, ele me ama porque eu me abstenho do pecado, porque eu não deixo que a carne fale mais alto do que o Espírito. É isso que vai fazer ele me amar e estar sempre comigo. Não são sacrifícios ritualísticos, nem esses sacrifícios do Antigo Testamento, esses já não... A gente já está livre disso, né? Nós estamos livres desse tipo. Mas, é o que eu falo, o cristão, ele tem essas características. Então, eu falo assim, gente, quer entender se um líder religioso ou uma pessoa que, né, sei lá, está se apresentando para você, se diz cristão, quer saber se ele é realmente cristão? Observa
que tipo de pessoa ele é. Isso vai dizer muito se ele é realmente dominado pelo Espírito Santo ou não, né? As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. A gente pode, né, não vou falar que eu nunca mais fiquei brava, tal, mas assim, a gente é uma coisa muito esporádica que é envolta de um arrependimento instantâneo. A gente fala, nossa, me perdoa, o que eu fiz, já tenta arrumar. É uma coisa que realmente constrange a gente, quando a nossa natureza humana acaba sobressaindo. Mas as pessoas que vivem, a rotina dela, o dia a dia dela é viver nessa natureza humana, de briga, de prostituição, de farra, se a pessoa vive esse estilo de vida e se diz cristão, aí a gente tem que realmente duvidar, porque não é isso que a palavra fala, não é porque a pessoa se professa alguma coisa que ela é. Não é porque eu falo assim, gente, agora eu sou médica. Isso não me dá garantia de ser médica, né? Porque eu não estudei o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Então, a pessoa se dizer cristão e não praticar o que a Bíblia fala que um cristão tem que praticar, que é crucificar a natureza humana dele para deixar o Espírito agir, então, na verdade, é só da boca para fora, né? Então, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Aí ele dá um conselho, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Então, assim, o Espírito de Deus, ele nos trouxe para Cristo e ele tem que controlar nossas atitudes. Não existe essa, eu nasci assim, eu sofri um trauma na infância, isso não determina o Filho de Deus. O que determina o Filho de Deus é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consegue nos ajudar nos traumas, em tudo aquilo que a gente passou na infância, em tudo aquilo que a gente viveu antes de conhecer Cristo. É um processo? Sim. A pessoa não é da noite para o dia que ela fica totalmente... Mas conforme a gente vai caminhando com Deus, conforme a gente vai tendo mais intimidade com esse Espírito, a gente vai cair cada vez menos, não mais. Então, o cristão ele tem que melhorar ao longo da vida, né? No fruto que ele dá. Então, se a pessoa está aí há 30, 40 anos indo numa igreja e ela age exatamente da mesma forma, que são formas carnais, essa pessoa tem que se rever, né? Ela tem que... Porque isso é muito perigoso. A Bíblia fala que vai ter um dia, quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus, muitos dirão, Senhor, eu dei o estudo bíblico, eu estava na igreja todo domingo, eu me sacrificava por você. Que eles vão falar, nem sei, não te conheço, afasta-se de mim. Porque toda vez que a gente anda na carne, a gente é afastada do Senhor. O Senhor, ele não coaduna com o pecado, com a natureza carnal. Então isso é uma coisa muito... Isso é a base do Evangelho. A base do Evangelho é receber do Espírito Santo e ser transformado dia após dia, né? E deixar que o Espírito Santo realmente controle a nossa vida, como Paulo fala. Então, que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém e nem ter inveja um dos outros. Provavelmente isso estava acontecendo, né, com a igreja de Gálatas, e Paulo estava dando essa orientação. Ele estava falando, gente, se vocês realmente têm o Espírito de Deus, se vocês receberam Jesus, entenderam que Jesus é o seu Salvador, se você tem uma comunhão com Cristo, o Espírito de Deus tem que dominar vocês. E se ele não está dominando, vá para a oração, vá para jejum e vá buscar que o Espírito domine vocês. Não fica achando que vocês podem andar de qualquer forma. Tá bom? Então, esse é o Gálatas 5. Espero que vocês tenham entendido, que tenha complementado aí o que eu venho falando que eu falei no estudo de João, né? Sobre essa questão de a pessoa se professar cristão não necessariamente é, né? Então, o cristão ele tem que ter muitas características. Não cabe a nós julgarmos, quem vai julgar vai ser o próprio Cristo, mas a gente lendo a palavra, a gente desconfia, né? Nossa, a pessoa está se dizendo cristão, mas anda desse jeito, anda em infidelidade, anda, né, em briga, está sempre envolvido com briga, com desunião, está sempre criando confusão. Então, realmente, os frutos do Espírito não atingiram essa pessoa, tá? Eu espero que o fruto do Espírito atinja vocês e que se ainda vocês não se viram nesse local, né, de frutificar no que é o Espírito de Deus e se reconheceu mais com as características da natureza humana, que vocês clamem ao Senhor, né? Peçam, Senhor, eu não quero mais andar desse jeito. Há possibilidade, gente. Não é porque nós passamos por traumas de infância ou uma vida totalmente pecaminosa que nós temos que usar isso como desculpa para não há transformação. Sim, há transformação. Porque o Espírito está lá sedento para que a gente busque Ele, para que Ele em nós transforme a nossa maneira de ser. Tá bom? Então, agora, próxima etapa
livro de Atos, eu acho que vocês vão ser muito abençoados. Espero que a leitura de Gálatas tenha também ajudado um pouco vocês, tá bom? Deus abençoe, gente.